Olá pessoal, aqui é o Henrique. Eu intenciono que mais uma vez esteja tudo bem com cada um de vocês. Estou voltando aqui no canal hoje para trazer uma leitura sobre recados da espiritualidade para o seu momento atual. Então, escolham entre as duas opções: tarô egípcio, opção número 1, ou opção número 2, tarô Nefertari. Quando vocês fizerem a escolha, podem dar prosseguimento para a leitura. E os que desejarem ouvirem as duas leituras também poderão estar fazendo. Vamos lá então, dando início para vocês que se conectaram com a primeira opção, tarô egípcio, recados da espiritualidade para o seu momento atual. Vamos lá. Cavaleiro de Espadas e a Carta da Justiça já abre a leitura falando que vocês precisam adotar uma postura mais assertiva, mais determinada, mais focada, mais persistente naquilo que vocês querem. Porém, esta é uma segunda etapa, digamos assim, porque a primeira etapa é vocês decidirem o que vocês querem. Muitos aqui estão enfrentando dificuldades para escolherem, dificuldades para decidirem. Vocês estão oscilando, né? Vocês estão oscilando entre o que você faz, né? Será que eu faço isso? Será que eu faço aquilo? Estão oscilando entre consequências que poderão vir sobre o que você fará, e ao mesmo tempo vocês acabam pensando quais consequências poderão vir sobre essa sua vida caso você não faça aquilo. Então existe muito uma energia de hesitação, fruto de uma dualidade de dúvida, né? Dúvida, incerteza, né? 2 de ouros ali, não sei se eu faço isso, não sei se eu faço aquilo, não sei se vou, não sei se fico. Então, quando existe essa dúvida, não adianta nem querer começar alguma coisa, porque aquilo vai se arrastar por muito tempo, tá? Ou seja, é preciso primeiro resolver a dúvida, resolver esse conflito interno, esclarecer e então partir para a ação. O primeiro passo que vocês podem adotar para resolver isso é meditação. Porque esta dúvida, que é uma dúvida cada vez mais presente na mente de todos nós, é uma dúvida que é fruto da infinidade de estímulos, da infinidade de possibilidades de escolha, da infinidade de oportunidades que se tem no momento atual, se tem na era moderna. Então, quando se tinha poucas opções de escolha, era mais fácil escolher. Mas agora, mais do que nunca, mesmo diante de muitas possibilidades de escolha, é preciso fazer a escolha certa, evidentemente, mas essa escolha certa passa por aquilo que é a sua verdade nesse momento. Ou seja, quando você está alinhado com aquilo que você sabe que é a sua verdade interior, a vida tem sentido, as coisas fluem, as coisas se desenrolam. Quando você está distanciado desse aspecto interno, interior, as coisas perdem esse sentido, perdem a razão de ser. Então, por exemplo, um exemplo, né? Se vê hoje em dia muitas pessoas querendo enriquecer. Querem enriquecer por enriquecer. Ou seja, querem ficar milionárias. Você pergunta para ela, tá, mas por que você quer ficar milionária? Não, eu quero ficar milionária porque eu quero ficar milionária. A pessoa não tem uma razão profunda para ser ou querer ser aquilo. Então ela está correndo atrás de um objetivo vazio, vago. Por exemplo, ela quer ser milionária, mas ela nem sabe o que tem que fazer para ficar milionária, ela nem sabe o que é que um milionário faz quando já se tornou milionário. É puro achismo inconsciente
arrastado pela multidão do inconsciente coletivo, neste aspecto. Então, a primeira questão que vocês têm que descobrir é a resolução da escolha. O que é que vocês farão? E isso precisa ser pautado numa razão maior, uma razão que movimente vocês. Essa razão, essa escolha, ela só pode ser alcançada através de um reconhecimento disso que já está interno dentro de vocês, já está ali dentro de vocês. Só que no dia a dia a gente se distrai pelo contexto externo, pelos infinitos apelos que nós temos ao redor de nós. E isso faz com que a gente se distancie, sem nem perceber, da verdade interior. E aí somam-se isso as questões de culpa, as cobranças familiares, as cobranças sociais, as cobranças de todos os tipos que são direcionadas a nós também. Então, o seu interior é o seu escudo, porque quando você está centrado naquilo que você quer, você sabe o que é que você deve fazer, o que é que você quer fazer, você sabe o caminho a seguir. O caminho vai se abrindo, vai se desdobrando, vai se desenrolando na sua frente, como um tapete. Quando você abre o tapete, ele vai se desenrolando. Da mesma forma, é o caminho para as pessoas que sabem o que querem e onde chegarão. E essa resposta, ela só pode ser acessada por você mesmo, por você mesma, e está dentro de você. Então, todos os livros, todas as leituras de cartas, todas as palestras, até mesmo as meditações, elas são ferramentas para que se diminua esse atrito entre o externo e o interno e que você consiga acessar o interno. Para que você consiga acessar essa verdade interior. Sem acessar essa verdade interior, você vai ficar pipocando de um lado para o outro. Ah, eu acho que aqui, agora vai dar certo. Daí não dá muito certo, ou se dá certo, não preenche emocionalmente. Aí você vai para o outro lado. Não, acho que agora vai dar certo. E aí o processo vai se repetindo. Você troca de área, você pula de galho em galho e o tempo passa. Então, aqui vocês terão sim que decidir o que é que vocês farão. Essa decisão virá fruto da meditação. Mas uma coisa importante dizer também. Muitas pessoas me consultam perguntando sobre propósito de vida. Qual é o meu propósito de vida? Bom, propósito de vida, ele às vezes pode ser para uma vida inteira, com certeza. Mas ele é amplo. Ele tem amplitude. Ou seja, qual que é o propósito de vida, por exemplo, de algumas pessoas? Amar aos animais. Isso é um propósito de vida. Amar os estudos, o conhecimento. Isso é um propósito de vida. Ensinar é um propósito de vida. Então, o propósito de vida ele é amplo, ele tem amplitude, ele é vasto. Agora, o que você vai fazer para concretizar esse propósito de vida é outra coisa. Então, pode ser que num determinado momento da sua vida você tenha uma inclinação maior para estudar determinado assunto. Passou-se um tempo, aquele assunto já não está mais alinhado com você. Então, você parte para outro tipo de assunto. Passa mais um tempo, aquele outro tipo de assunto não está mais alinhado com você. Você já assimilou tudo que naquele momento seria pressuposto você assimilar. Então você parte para outro, terceiro tipo de assunto. Lá na frente, você vai compilar todos os assuntos e vai ensinar sobre uma forma original, digamos assim, o que você aprendeu e que pode ser compartilhado, pode ser ensinado sobre aquele assunto. Então, você sempre esteve fazendo o propósito.
Só que ele vai se desenrolando de diversas formas que às vezes podem parecer que nem fazem parte do propósito, mas lá na frente faz sentido. Então, às vezes, as pessoas buscam por um propósito grandioso, e não necessariamente ele é grandioso em termos externos. Ele é grandioso sim para você. Quando você estiver alinhada com ele, você vai estar plenamente realizado ou realizada naquilo que você estiver fazendo. Mas em termos externos, o impacto desse propósito pode variar, pode mudar. Tanto é que o maior termômetro de propósito de vida é como você se sente desempenhando aquela atividade e não quais resultados externos ela proporcionará ou ela provocará no mundo. Porque muitos trabalhos que foram revolucionários, por exemplo, no mundo inteiro, tanto de pesquisas quanto de literatura, quanto de filosofia, em todas as áreas, eles não foram reconhecidos em vida. Poucos foram reconhecidos em vida. Passou o tempo e aí sim veio o reconhecimento daquela informação. Veio a assimilação daquilo. Mas a pessoa que estava desenvolvendo aquele raciocínio, estava desenvolvendo aquele conceito, aquelas descobertas todas, ela estava plenamente absorta no que ela estava fazendo. Ela estava plenamente aprofundada no que ela estava fazendo. E para ela, isso era completamente suficiente. Então, o termômetro do propósito de vida é como você se sente. Mais uma vez, fala sobre o mundo interior, não o mundo exterior. Então, você não vai medir o seu propósito de vida pelo resultado que ele provoca no mundo, mas sim pelo alinhamento que ele tem com você. Você consegue esquecer de todas as outras questões quando você está focado no que você está fazendo? Então, você está alinhado com o seu propósito. E o propósito de vida, ele não se restringe apenas a trabalho. Ok? Então, aqui vocês têm que decidir, né, o que é que vocês querem fazer, o que é que está alinhado com vocês, pelo menos neste momento. E em seguida, vocês têm que determinar se agir de maneira assertiva, de maneira objetiva, de maneira certeira. Cavaleiro de Espadas com a justiça é isso. É uma ação que ela provocará um resultado no devido tempo, mas que ela tem que ser feita imediatamente. Ela não pode ser postergada, senão o resultado ficará comprometido também. Certo? Tem pessoas que estão preocupadas aqui com a questão financeira. Ah, eu não posso fazer tal coisa que eu sinto que é o meu propósito de alma, porque isso não vai me trazer dinheiro. Ou porque eu não ficarei tão rico quanto eu espero ou quanto eu gostaria. E é isso que está deixando vocês em dúvida. É isso que está deixando vocês ali perdidos, confusos. Porque vocês querem a questão financeira, vocês querem a recompensa financeira, e vocês têm caminho para isso também. Só que ao mesmo tempo vocês ficam perdidos, 7 de copas. Será que realmente é isso? Será que dinheiro é algo legítimo? É algo idôneo ou não? Aqui algumas pessoas têm aquela visão de que só é rico quem faz coisa errada. Não conhecem uma pessoa que seja rica honestamente, né? Então, isso são conceitos que vocês têm que trabalhar. De uma forma ou de outra, vocês vão ter que trabalhar esse conceito. Para que pare de haver esse atrito entre o que vocês querem e o que vocês fazem e podem fazer para alcançar o objetivo. Senão, esse atrito, esse conflito interno, ele vai ser paralisante. Até que se mude isso. Existe vontade de avançar, mas existe também uma profunda resistência ao avanço por causa destes conceitos internos. Então aqui não me surpreenderia se houvessem pessoas que diriam assim: eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu não consigo fazer.
Eu não tenho forças para fazer. Ou eu começo a fazer e eu me desanimo. É lógico, tem um conflito entre duas partes de você. Uma parte acha que isso é certo de ser feito, outra parte não. Uma parte quer uma aprovação, quer ser bem visto, a outra parte sabe que pode perder um pouco dessa aprovação caso desenvolva esse objetivo, esse trabalho. Uma parte pode ser que queira ser rico, a outra parte não acha que isso seja algo positivo, não acha que isso seja algo honroso, né? Aquela história de rico só fica rico se for desonesto. Agora a pergunta é, o que é ser rico? O que é ser rico? Tanta gente que tem muito dinheiro e não tem felicidade. E tantas outras pessoas que conquistaram, né? Queriam muito conquistar dinheiro, queriam muito enriquecer, enriqueceram e chegaram lá e disseram assim, não, não é o que eu pensava. Eu era mais feliz quando eu não tinha tanto dinheiro. Então, mais uma vez a gente recai sobre a questão do que faz sentido para você de verdade. O que é que move você internamente? O que é que está alinhado com você? O que é o motor propulsor para o seu trabalho, para a sua vida? O dinheiro por dinheiro? Dinheiro por dinheiro é dinheiro, né? Ou seja, o que é que isso vai operar de transformações na sua vida? O dinheiro é uma ferramenta, ele não é uma finalidade. Isso é importante que fique claro para quem tem esse dilema do dinheiro. E aqui mostra que vocês têm muitas ferramentas, muitas ferramentas. O mago ele é completo em habilidades, em ferramentas, em atributos, em competências. Então vocês têm essas ferramentas, só que vocês não estão utilizando-as. Vocês poderiam estar assim num nível 3 vezes mais felizes, num nível 3 vezes mais prósperos. E quando eu digo prósperos, não é apenas aspecto material. É importante que sempre isso fique claro. Mas vocês não estão utilizando os recursos que vocês têm. Vocês não estão dando vazão ao conhecimento que vocês têm, às habilidades, ao poder, à lei da atração que funciona para vocês, aos idiomas que vocês falam, para quem fala. E que vocês dominam muita informação, vocês dominam muita cultura, muita filosofia, muita sabedoria. E através desse domínio vocês conseguem moldar a realidade de vocês para o que vocês querem, só que vocês não estão utilizando esse poder. Por quê? Porque vocês estão no estágio que vocês estão parados aqui, ó. Entre, será que eu devo? Será que eu não devo? Será que vai ser bom? Não vai ser bom? Vou me arrepender? Não irei me arrepender? Esse dilema interno. Então, voltemos ao ponto inicial da questão, que é a escolha. Escolha. Você não precisa fazer a escolha da sua vida que vai determinar toda a sua vida. Mas sim escolhas pequenas, escolhas diárias, escolhas semanais, escolhas mensais, escolhas anuais. Para, aos poucos, ir construindo a vida, porque a vida é uma construção diária. Tem que se dissolver esse conceito limitante de que a vida é isso ou não será nada disso. Ou é sim ou é não. Não, existe uma gama de possibilidades. Existe uma... Não é só preto ou branco. Existe quantas cores de cinza no meio. E tantas outras cores. Então, a escolha tem que ser feita a partir do interno. Também não adianta vocês olharem para o externo, ouvirem o que todo mundo na internet está falando, as opiniões mais absurdas que tem sobre todos os assuntos e as mais reais que tem sobre todos os assuntos, porque vocês vão ficar perdidos. Vocês vão continuar andando em círculo. Então, aqui não existe atalho. Não existe atalho. A leitura já está dando muita informação para vocês. Mais do que isso é impossível. Por quê? É o processo que você tem que fazer por você. Não adianta eu vir dizer, faça isso, ou faça aquilo, ou faça aquilo outro, porque você vai agir de maneira mecânica.
De repente, quando você estiver fazendo isso que foi recomendado, você vai dizer, mas não tá tendo afinidade comigo. Dá na mesma. Você vai se sentir da mesma forma que você está se sentindo agora. Então, aqui precisa haver essa descoberta interna. E por fim, só para a gente encerrar a mensagem, percebam que essa descoberta interna, ela não se trata de algo homérico, de algo assim colossal. É uma atividade, uma tarefa, uma habilidade, um atributo que você vai acessar e que você vai começar a implementá-lo. Deixe o universo fluir com você, flua com o universo, para que você consiga expandir isso, aumentar isso, fazer crescer. Seja uma habilidade, seja um atributo, seja um conhecimento, seja um talento, seja o que for. Não queiram controlar tudo, absolutamente tudo, porque isso também vai prender vocês nesse dilema interno. Tá bom? Então esse é o recado para vocês que se conectaram com a primeira opção, a leitura do tarô egípcio. Recados da espiritualidade para o seu momento atual. Vamos lá. Dez de paus. Oito de ouros. Três de espadas. Cavaleiro de paus. Sol. As de paus. Oito de copas. Quatro de espadas. Bom, a leitura anterior ela foi um pouco mais reflexiva. A leitura de agora ela é um pouco mais objetiva, tá? Então, percebam, evidentemente, qual faz mais sentido para vocês e poderão revisitá-las também no futuro. Bom, a primeira leitura aqui de hoje mostra, ou melhor, a segunda leitura, né, esta daqui de agora, mostra para vocês que existe em alguns de vocês como fosse assim um interruptor de luz, né? Que quando vocês percebem que as coisas estão fluindo, pumf, cai a chave, né? Falta luz no estabelecimento. Ou seja, vocês se desinteressam, ficam cansados, param de progredir. Quando começa a ganhar dinheiro, por exemplo, aqui está muito ligado ao trabalho, tá? Oito de ouros. Começam a ganhar dinheiro, as coisas começam a progredir, começam a acelerar o ritmo. Vocês perdem o interesse. Vocês acham que o trabalho de vocês não é mais útil, não é mais importante, não produz os efeitos que deveria. Surge um monte de dúvidas na mente de vocês, e no emocional também, que faz com que vocês cansem. Qualquer mínima coisa que vocês tenham que fazer no trabalho de vocês, vocês estão cansados, vocês não estão conseguindo manter o ritmo de fluência. Bom, isto aqui
é um trabalho que vocês terão que revisitar os significados profundos de vocês. O que significa trabalho para você? O que significa relacionamento afetivo? O que significa relacionamentos interpessoais? O que significa longo prazo, futuro, construção a longo prazo e como você se sente diante disso? E o que significa profundidade emocional? Esse dinamismo que está acontecendo na vida financeira para a maioria de vocês, ele acontece também de alguma outra forma ou de uma forma muito parecida na vida amorosa de vocês. Só que é mais sutil, por isso é mais fácil vocês perceberem na vida financeira, profissional, do que na vida amorosa. Mas é praticamente o mesmo impulso. É uma sabotagem de quando as coisas começam a dar certo, vocês vão lá e cortam. Existe um grande nível de vocês não sentirem-se merecedores de terem ou de serem o que vocês querem. Então, quando vocês conhecem alguém que parece que as coisas estão andando, o que acontece? Vocês perdem o interesse na pessoa. A pessoa não fez nada, a pessoa continuou sendo ela mesma, mas o interesse em vocês muda. Ou então, vocês atraem uma pessoa que vocês acham que vai dar certo, agora vai. Aí começa, conversa, de repente, puf, a pessoa do nada some da sua vida, vai embora. Nem dá satisfação. Ou então, vida profissional, tá tudo bem, tá tudo indo bem, novas ideias, vocês estão começando a colocar em prática, tá entrando dinheiro, tá animando vocês, estão se sentindo úteis ao mundo. De repente bate uma sensação de inconformidade. Uma sensação de que não é bem isso aí, o caminho não é esse, de repente vocês estão desperdiçando o tempo de vocês. Agora, o que é desperdiçar tempo no trabalho? Isso só pode ser proveniente de uma ideia de que vocês pensem que vocês deveriam estar fazendo outra coisa. Agora a pergunta é, se vocês deveriam estar fazendo outra coisa, se vocês acham que deveriam estar fazendo outra coisa, que coisa seria essa? Aí essa resposta não tem pergunta, não tem resposta, né? Essa pergunta não tem resposta. Né? Por quê? Se vocês deveriam estar fazendo outra coisa, automaticamente vocês deveriam saber o que seria essa outra coisa. Agora, quando vocês têm um sentimento, eu deveria estar fazendo outra coisa, mas eu não sei o que é claro que é uma autossabotagem. Vocês estão sabotando a vocês mesmos. Então, é preciso analisar profundamente as raízes disso e perceber por que vocês acham que vocês não merecem ter sucesso. Por que é que vocês acham que vocês não merecem ser felizes? Não merecem ter um relacionamento bem estruturado, feliz, harmonioso? Quem colocou essa ideia na mente de vocês? Direta ou indiretamente? Onde vocês aprenderam isso? Pesquisem dentro de vocês e vocês encontrarão as respostas. Meditem, reflitam sobre isso, porque essa é a chave que vai destravar a vida de vocês. Para quem se identificou com a mensagem. Ok? Então, existem coisas boas para vir para a vida de vocês, com certeza. Cavaleiro de Paus, a carta do Sol, As de Paus. Rapidamente. Novas ideias, novos objetivos profissionais, uma nova dinâmica profissional está batendo na sua porta. E o mesmo acontece com vida amorosa para quem quer, para quem está buscando. Rapidamente, vocês vão conhecer alguém. Vocês vão se encontrar com alguém. Vocês vão ter a possibilidade de desenvolver algo. E isso acontece com certa frequência na vida de vocês. Não é uma pessoa por ano que vocês conhecem. As possibilidades, elas surgem, e surgem até de maneira bastante frequente. Só que 8 de copas e 4 de espadas. Mais uma vez, logicamente, se vocês não enfrentarem isso, não mudarem esse conteúdo interno, tem a questão da sabotagem, a sensação da inconformidade,
A sensação de eu acho que isso é bom demais para ser verdade. A sensação do não, meu caminho não é por aqui, é em outra direção. Mas então qual seria a direção? Não, não sei. Então, é preciso que se olhe para este aspecto para que se possa melhorar a qualidade da vida. E para olhar para esse aspecto, todas as ferramentas e formas são válidas. Quanto mais a gente mergulha no que a gente sente que deve fazer neste momento, mais a gente vai transformando a nossa vida de dentro para fora. De dentro para fora. Não é de fora para dentro. De fora para dentro é temporal. É algo assim que pode ser facilmente desestabilizado. Porém, de dentro para fora é atemporal. É estabelecido. Então, aqui a mensagem, de certa forma, até complementou com a leitura anterior, né? Então, quem quiser ouvir a leitura anterior, se você não veio dela, pode ouvir, porque aqui tem complementaridade no sentido de que vocês sentem-se perdidos como uma consequência para alguns, uma consequência de sentirem-se não merecedores. Então é como se ficasse um véu na consciência de vocês, assim, na mente, que quando parece que vocês tiveram uma ideia boa, vocês não colocam ela em prática. Mas por quê? A ideia é ótima, vai dar certo. Não, mas é porque existe um sentimento de não sentirem-se merecedores do sucesso, do dinheiro, do amor, da felicidade, da harmonia. Aqui também é o grupo de pessoas que pode estar vivendo constantes e permanentes conflitos na sua vida. Ou seja, você pula num conflito para o outro. Tá bem a vida amorosa? Tá bom. Então tá, vamos para a vida profissional. Não, mas aí começam os problemas na vida profissional. Tá, resolveu a vida profissional? Vamos para outra área. Saúde, como é que tá? Aí começam os problemas na vida amorosa. Sempre tem um conflito, sempre tem um problema. E isso consome a sua energia. Porque os problemas, eles existem, os desafios, eles existem para nos fazer crescer, evidentemente, né? Para nos tirar da zona de conforto, para nós ganharmos um dinamismo, mas eles não nos consomem por completo. Eles não exaurem as nossas energias. Nós vamos lá, nós enfrentamos um problema ou outro aqui, um maior, um menor, né? Mas logo nós superamos aquilo, nós vencemos aquilo e seguimos em frente. Agora, se você está em constante conflito, constante problema, os problemas aumentam, né? É sinal de que algo evidentemente não está certo. Então, esta é a raiz da questão. 3 de espadas. É sentir-se julgado pelo externo, sabe-se lá de onde vem essa energia, para cada um pode ser de uma fonte diferente. E é, ao mesmo tempo, dentro de você, dentro da sua mente, julgar-se a si mesmo como não sou merecedor, não sou merecedora. Claro que isso é nível subconsciente. Se vocês olharem o externo, vocês vão dizer, não, eu quero aquele carro, eu quero aquela casa, eu quero aquele relacionamento. Mas, muito silenciosamente, lá dentro de vocês, existe um medo de desagradar, de não aprovar, de perder aquilo, de sofrer por ter aquilo, ou por perder aquilo, ou o risco da perda. E daí desdobram-se todos os tipos de situações. Apego, posse, possessividade, ciúme, falar coisas que não deve, atos falhos, né? Durante a conquista, ou durante uma negociação, ou durante um comercial, uma propaganda. E tudo isso acaba culminando no efeito final, que é a sabotagem do objetivo. Por não se sentir merecedor. Por não
dizer eu quero isso porque eu mereço isso e sentir de acordo com isso. Então, os recados estão entrelaçados, ok? E aqui vale uma investigação profunda. Da mesma forma como eu recomendei no recado anterior, vocês podem utilizar a meditação para chegar às respostas. Nesse caso aqui, leituras também são muito boas, tá? Porque leituras nos abrem a mente para coisas que nós, às vezes, através da meditação somente não é possível acessarmos. São ferramentas, como eu disse na leitura anterior, mas a resposta sempre está dentro de nós. Ok? Então esse é o recado para vocês. Lembrando que o tarô, ele mostra situações de desafio. Ele mostra situações sobre um prisma que nós possamos melhorar algo. O tarô, ele dificilmente vai refletir um estado perfeito ou que se seria considerado perfeito das coisas, porque parte-se do pressuposto de que tem algo que pode ser melhorado, algo que pode ser transformado para melhor. Porque se tivesse tudo bem, não teria nem a necessidade de consultar as cartas, certo? Estaria tudo bem, autoconfiança no nível ideal, ok, segue em frente. Então, esta é a resposta, né? Porque algumas pessoas às vezes perguntam, só sai coisa negativa, coisa difícil? Bom, a leitura por si só ela já é autoexplicativa, mas a questão de negativo depende também do ponto de vista da pessoa. Porque negativo pode ser a constatação, mas pode ser positiva também. Porque somente a partir da constatação é que se pode operar mudanças em uma situação. Do contrário, permaneceria a inconsciência total sobre aquilo. É como você querer encontrar um objeto pequeno numa sala completamente escura, que você nunca esteve antes. Já imaginaram como é que seria isso? Da mesma forma é quando a gente tenta resolver os problemas sem saber nada sobre eles, sem saber a origem, sem saber onde eles estão, o que estão causando. Então, o tarô serve como uma ferramenta para se obter estas respostas. E claro, por se tratar de uma leitura geral, você sempre tem que perceber o que faz sentido para você, o que não faz. Ok? Então, esta é a leitura de hoje. Assim que possível, retornarei aqui no canal. Fiquem todos bem e até mais.